estar saindo do Flamengo, aceitando uma proposta do Zenit da Rússia e indo lá para a Rússia. E aí o Ancelotti respondeu sobre isso na coletiva. Vamos ouvi-lo. Como vocês, comissão técnica, observam os atletas que estão em outros mercados, né, como é a Rússia nesse momento, que não estão entre os principais mercados nesse momento? Obrigada. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial. Sea lo que sea el campeonato, si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. Hay una lista muy larga de jugadores muy buenos de Brasil, y lo que haremos, el trabajo que haremos es de mirar a todos los jugadores, porque todos pueden ser protagonistas en el Mundial de 2026. Muito bem, tá aí. Mauro, como é que você entendeu essa declaração dele? Do tipo, vai, mas vai dar uma sumida? Como é que você entendeu? Cara, eu acho que ele falou aí meio óbvio, né? Você vai para uma liga... mesmo que ele queira observar, não, o Gerson está jogando na Rússia, eu vou assistir alguns jogos, vou acompanhar que esse cara, eu quero contar com ele. Acho que é uma questão do desafio técnico também, né? Você vai para um campeonato mais fraco, o time que ele pode vir a jogar é bem mais forte que os outros, não tem intercâmbio com os times europeus, assim, é menos desafiador do que jogar na América do Sul. Mas que aqui na América do Sul, jogando no time brasileiro, argentino, paraguaio, o que for, tem mais embates do que no futebol russo hoje. É um futebol isolado, gente. E é uma questão que não é do futebol, é uma questão diplomática, é uma questão muito maior. A Rússia está isolada por causa da guerra. E não há perspectiva de mudança nesse curto prazo. Então você faz uma opção de se esconder. Aconteceu com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava jogando na seleção. Agora está lá, ninguém sabe exatamente como está. Então acho que isso atrapalha bastante. Esse é outro ponto também que acho que conta na cabeça de um técnico, especialmente deve contar na cabeça de um técnico europeu como ele. Dar pesos diferentes a desafios distintos. Eu não posso comparar, por exemplo, o desempenho do Martinelli no Arsenal jogando na Premier League, nem com o Antony jogando no Betis, na Conference, e o outro jogando no Premier League, e muito menos o cara que joga aqui no Brasil. Uhum. O Martinelli enfrenta desafios muito maiores. Tem isso também. Então, assim, ele tem que pesar isso aí. Na Rússia, a tendência é o quê? É menos desafiador. Você está num time muito forte, os outros são bem mais fracos, está jogando lá e tal. Então, qual o nível que o jogador está de fato, né? Você trazer o cara, a não ser que o cara seja uma subidade, esse cara não abre mão, tal. Não chega a tanto. Tem concorrência ali, né? Então, sei lá, é uma escolha complicada e imagino que ele já deve ter deixado isso mais ou menos claro, né? Embora, esse é o palpite meu, eu acho que a conversa ali é mais porque ele está tirando do time. Eu imagino que seja muito mais a questão imediata, que é o jogo, do que um futuro possível, que ele não está vendido ainda, né? Então, assim, acho que a preocupação dele não deve ser o futuro, deve ser o jogo hoje. Aquele papo ali no campo, o papo certamente é do posicionamento, vai tirar, tô te tirando do time, vou testar tal coisa. Agora, no dia a dia, na concentração, aí o Ancelotti até falou que conversou sobre. Eu acho que é muito por aí, você sabe, o Ancelotti deve ter falado para ele, falou, cara, você vai ganhar dinheiro lá, é sua opção, você quer ir, eu não posso falar nada, porque realmente o Ancelotti não poderia falar muita coisa. Agora, você tem que saber que você vai correr riscos, você vai para um peso diferente de ser avaliado, né? Então o Gerson sabe disso, eu lembro até, acompanhei muito de perto a seleção do Tite, quando começou o boom da China, ele dava entrevista e falava, quem for para a China, eu vou avaliar de outra forma, vou ter que acompanhar até o aspecto físico. Todos os jogadores que estavam no radar do Tite na época que foram para a China, eles iam com um preparador extra. Por quê? Porque a preparação física na China era uma coisa. Aí o que fazia? O Tite, a seleção brasileira, a CBF, falava, você quer ficar em forma aí? Leva um cara a mais, faz um treino extra. Então o cara que jogava lá na China treinava
das 8 às 9 da manhã. Só que aí chegava ali das 2 até as 4 da tarde, treinava. A mesma coisa quando a galera começou a ir para a Arábia. Então todo mundo levava também um preparador físico extra. Eu não acho que na Rússia o Gerson levando um preparador físico extra vai ser o suficiente, mas pode ser uma das medidas. Agora ele tem que ter essa consciência. Eu disse isso aqui ontem no Posse, eu não consigo entender a 1 ano da Copa alguém fazer uma opção dessa. Não consigo, não, é muito dinheiro e tal, mas ele já ganha muito dinheiro. Não tô aqui, tudo bem, é muito difícil, a carreira de jogador de futebol é difícil, saiu de um lugar que às vezes não tinha dinheiro para nada e agora tem a opção de ganhar dinheiro para 7 gerações. Eu entendo toda essa questão. Mas o Gerson já é um cara economicamente muito bem resolvido, já passou pela Europa, ganha bem no Flamengo, tem prestígio, está há 1 ano de jogar numa Copa do Mundo. Particularmente, eu não consigo entender. E você consegue entender, Arnaldo? E consegue entender o papo do Ancelotti? Estou com o Mauro sobre o papo. Deve ter sido muito mais pela questão da saída do Gerson da partida, né? A mudança no sistema, inclusive. Achei ótima, e aí sobre o segundo tema, né? Sair de uma vitrine brasileira, e o Flamengo é uma das maiores vitrines brasileiras, sem dúvida alguma, para jogar na Rússia nesse momento de conflito diplomático e tudo mais. Eu achei ótima a lembrança do Danilo sobre a questão da China com o Tite, porque isso atingiu um dos titulares do Tite naquele momento, né? O Tite estreia contra o Equador, curiosamente, fora de casa, ganha de 3, e uma das bases do sistema dele, o triângulo no meio, era o Renato Augusto, né? Que jogava, coincidentemente, mais ou menos na mesma posição do Gerson. Veja como é que é o futebol, né? Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. E o Renato Augusto, ele foi perdendo espaço até por conta não pela dificuldade de observação, talvez, mas muito por conta do que o Mauro falou, da questão da competitividade, da sequência de jogos, né, na Liga Chinesa. E o Renato Augusto, ele chega para a Copa não no mesmo estágio dos outros, mesmo com o staff particular, preparador físico e tal. E aí ele não é o titular que o Tite talvez imaginasse. Ele até acaba sendo personagem da eliminação contra a Bélgica, né? Porque ele entra muito bem no jogo, né? Mas isso pode acontecer com o Gerson. E para mim, como disse o Danilo há pouco, e falou, é muito difícil compreender a opção de um jogador, se ela de fato for tomada nesse sentido, entre Flamengo e Zenit nessa situação específica, 1 ano da Copa. É quase um suicídio esportivo. Eu acho que seria um suicídio esportivo, né? A gente vai falar um pouco depois do Neymar pai, tem o Gerson pai, a influência do pai e tal, mas não me parece ser uma coisa razoável, até porque ele tem bastante concorrência, o Gerson. Talvez seja o setor onde a seleção tem mais jogadores atuando em bom nível na Europa, inclusive, não só no Brasil. E curiosamente também, outra vez, a mesma situação do Luiz Henrique. O Luiz Henrique talvez ele tenha o maior número de rentes, né? O Estevão joga por ali, o Antony joga por ali, o Rafinha pode jogar por ali, o Rodrigo pode jogar por ali. Então o Luiz Henrique, quando sai daqui e vai jogar na Rússia, ele automaticamente ele está se sabotando, né? E aí eu acho muito pouco provável que ele volte a jogar na seleção brasileira até a Copa do Mundo, e o mesmo pode acontecer com o Gerson, se ele de fato tomar essa posição de sair do Flamengo para jogar no Zenit nesse momento. Tem um porém só do Luiz Henrique que eu acho que talvez para ele era mais negócio ir para a Rússia por conta da investigação do caso das bets, né? O do Gerson ele não tem para quê, né? Aí, certo, perfeito. Ele dá uma sumida e tem outro fator, né? Lembrando que durante um tempo teve colega que reproduziu essa ideia aí, né? Que diziam que o Botafogo queria 60 milhões de euros no Luiz Henrique, que não ia vender, lembra? Teve isso, não, o Botafogo quer 60 milhões, foi manchete em alguns lugares aí, não, 60 milhões de euros.
Tudo bem, foi para a Rússia, é isso que falou o Danilo, quer dizer, uma situação delicada. Quem investiria no jogador com esse risco? Sendo que tem a questão da conexão, Paquetá, ele, né? E o Paquetá, E o Paquetá nos próximos dias vai sair alguma coisa dele. Está nessa situação aí que pode ter a carreira encerrada, de repente. Então, restou um mercado alternativo e a negociação com os caras. Detalhe importante que as pessoas estão deixando passar. Estou lembrando toda hora isso. Hoje, terça-feira, 8 dias da reunião dos 2 representantes do Zenit, do pai do jogador, com o dirigente do Flamengo. De lá para cá, o Zenit não se manifestou. O Zenit não se manifestou. O Zenit não falou para o Flamengo, vou pagar a multa. A informação vem de terceiros, né? Terceiros que têm muito espaço na mídia em determinado site, então, nossa, todo dia quase. E está sendo tratado por muita gente como se fosse uma certeza. Até agora o clube não se manifestou. Não estou dizendo que não vai comprar, porque eu não tenho bolinha de cristal. Mas os russos não disseram, vamos contratar, não voltaram, não procuraram o Flamengo nem nada. Eles nem precisam procurar o Flamengo. Vamos lembrar que só pagar. O Botafogo falou que não ia comprar mais o Wendel por uma questão, uma sanção econômica. Não deu 2 horas, o Zenit estava falando, é mentira. Eles não vão pagar porque eles não têm dinheiro. Exato. Exato. Então, por enquanto... Semana passada eu vi também a questão lá do time lá, o Atlanta United, né, questionando o não pagamento do Almada, foi para a FIFA, enfim. Aliás, o Botafogo e o Atlético Mineiro, as 2 SAFs estão com tantos problemas de pagamento. Nossa Senhora. E o detalhe, até agora não teve o balanço, né? O Botafogo. Do Botafogo. Não A saiu SAF o balanço. do Atlético demorou, mas publicou. Com atraso, mas publicou. Do Botafogo nada. Então, se for para reforçar, o Zenit ele não precisa comunicar ao Flamengo. Mas se ele tivesse comunicado, teríamos uma informação concreta. Olha, o Flamengo já foi alertado, vamos comprar o jogador. Até agora não. Ele sinalizou interesse nessa reunião e tal, papapá. Mas aí o que acontece? A ideia era conversar. Vamos lembrar. Fizeram um acordo na renovação de contrato. A multa era alta. Essa multa é muito alta. Vamos reduzir? Vamos. 200. Aí você imagina, 150, 100? Não, 25. Mas não tem conversa. É 25 e acabou. Tá? Tem que pagar 25. Não vamos negociar. Aí passa um tempo, aí o bonitão chega com 2 russos. Vamos conversar? Não. É 25. Lembra? Não, mas você pode ver aqui e tal. Não. É 25. O acordo é esse. O Flamengo não pode arredar pé. Gente, isso é profissionalismo. Isso é relação profissional. Combinado? Está escrito? Não é o que queriam? Está lá. É um valor muito bom. Esse é factível. 200 é loucura. Ninguém vai pagar. Né? É só para proteger o clube. Eu acho que isso pode mudar muito essas relações, sabe? O River Plate fez isso com o De La Cruz e o Flamengo foi obrigado. Se quer um jogador, paga. Eu não respondo o WhatsApp, não atendo o telefone, não converso sobre. Quiser conversar de outra coisa, eu te recebo aqui no clube. Agora, falar do De La Cruz, não vou falar. Não quero vender. Até a multa lá, paga lá, pagou. Então, paga. Só que o Zenit não falou que vai pagar. Não falou para o Flamengo, não procurou mais o clube, não falou mais nada. Então, se isso está no ar. Pode ser que pague. E o detalhe, a janela russa abre 10 de julho. Só. Até lá o Mundial já está acabando. Inclusive o Flamengo possivelmente ou provavelmente não estará mais nem no torneio. Né? Então, está longe ainda. Falta um mês exatamente. Né? Hoje é dia 10. Falta um mês. Agora, pode também o jogador pagar a multa, eventualmente com o dinheiro do clube, né? Interessado e tudo mais. Mas imagina a situação se isso não der em nada. Essa é a pergunta Porque que eu a ia torcida está na bronca agora com o jogador. Exatamente. Esse é o problema. Né? A torcida agora está na bronca com o jogador. Exatamente o que eu ia falar. Isso porque é uma situação assim, desnecessária. Era só chegar lá, teve a reunião, não houve acordo. Cara, não fala nada. Conversa com os russos. Cara, vocês vão comprar o jogador? Vocês vão levar meu filho para a Rússia? Qual é a proposta aqui? Olha, eles querem, vão pagar ou não vão? Mas aí a coisa começa a ser vazada, sabe? Vaza aqui, vaza ali e tal. O pessoal começa a dar. Aí virou uma bola de neve. Olha o resultado. Eu acho que, assim, no final, do fundo do coração mesmo, eu acho que o pai não está querendo o mal do filho. Eu tenho certeza que o pai, em todos os casos, quer o melhor do filho, mas não tem preparo, gente. Assim, o cara não está cuidando de uma coisinha simples. É um cara que vale 25 milhões de euros. É um cara que tem uma carreira que ganha não sei quantos milhões por ano. Não é que o pai está querendo acabar com a carreira do filho, não é isso. Mas é que não tem preparo. É outra coisa, uma decisão técnica, não é uma decisão... Então, assim, no final é uma pena ver um jogador, assim, acabando sendo guiado por essas decisões, assim, o que eu acho que, assim, o pior é a maneira que é a relação. E é isso que eu já falei aqui ontem, inclusive. Os caras estão de saco cheio, por quê? Pô, o jogador era outra gestão, mas tudo bem, é o mesmo clube. Né? O jogador está lá, está no banco, quer voltar. O clube vai lá, paga caro e traz de volta. Faz um contrato. Passa um tempo, aí vai para a mídia. Não... Meu filho não está sendo valorizado e tal.
filho ganhava menos porque o filho dele custou 15 milhões. O outro que não custou nada em termos de multa rescisória consegue uma remuneração melhor, óbvio, né? Então, assim, a coisa não é colocada no contexto, é colocada assim, esse ganha muito, o outro ganha pouco. Isso é injusto. O torcedor não fica atento a esses detalhes e fala, pô, isso é sacanagem mesmo, hein? Tal. Aí os caras já falam, cara, mas não é assim. Aí tem uma reunião, tem uma conversa, tem um aumento. Cara, 2 meses depois, de novo essa história. Então, assim, esse é o combo que já encheu o saco e os caras não querem. Porque, assim, a sensação que fica assim, nunca tá bom. Sim. Nunca tá bom. Então não vale a pena, cara. Então não vale a pena. Assim, ele teria que ser o Messi mais jovem para valer a pena. Sabe, para você aturar essas coisas, tem que ser um jogador, um gênio. Você fala, pô, mala pesada, mas... Vou dar um exemplo. Era fácil lidar com o Romário? Não. Simplesmente não era. O Romário é um cara de muita personalidade e tal. Mas quem estava lá com o Romário metendo gol, opa, vamos levando. Então, as histórias dele, do Barcelona e tudo, tá por isso. E isso também é um futebol de uma outra época, gente. Cada vez menos isso é compatível. Porque hoje é mais físico, mais profissional, mais científico e envolve mais dinheiro. Então não comporta mais certas coisas até folclóricas do passado. Os personagens folclóricos, isso está ficando para trás. E aquilo que a gente falou ontem, né? Uma hora o Gerson ou qualquer outra pessoa que tenha o pai como empresário, ele pode muito bem falar, beleza, uma coisa uma vez numa reunião você encheu um saco. Outra coisa é você fazer a minha carreira toda. Se o Gerson quisesse, ele poderia falar, gente, ó, obrigado, pai, valeu. Você quis me ajudar. Mas agora eu vou ter um empresário profissional aqui. Sim, exato.